Numa manhã de terça-feira, no Mar da Arábia, o avião de alerta precoce embarcador no Abraham Lincoln detetou os primeiros 60 contactos a emergir da costa iraniana a norte. A tripulação do porta-aviões mais poderoso do mundo iniciou aquilo que acreditava ser mais um confronto com drones. Estavam certos quanto ao Quira. Estavam completamente enganados quanto ao que significava. O Shahed 136 é a arma mais produzida pelo Irã neste conflito. Um drone kamikaze barato, lento, movido a hélice, que custa aproximadamente $20 mil a construir e tem caído dos céus iranianos há centenas desde o final de fevereiro. O grupo de batalha já havia derrotado enxames de Shahed antes. O procedimento estava estabelecido. A geometria de intercepção era familiar, e os sistemas de combate aéreos dos 3 contratorpedeiros de escolta, o USS Mitchell, o USS Bulkeley e o USS Nietzsche, começarão a calcular soluções de intercepção antes sequer de o avião de alerta precoce ter terminado de identificar os 60 contactos. O primeiro míssil interceptor superfície ar de médio alcance foi lançado pelo Mitchell e destruiu o seu alvo com precisão a 6 milhas náuticas. Depois outro. Depois mais outro. O combate decorria exatamente como cada simulacro havia preparado a tripulação para esperar. O que ninguém no grupo de batalha observava nesse momento era o sector sul, porque não havia nada lá. 6 lanchas rápidas de ataque da classe Tondor, iranianas, navegavam em silêncio e sem luzes, a 22 milhas a sul da formação. Motores reduzidos ao mínimo indispensável, radares desligados, comunicações cortadas. Invisíveis a todos os sensores do grupo de batalha. Estavam naquela posição desde as 4:30 da madrugada. Aguardavam há 94 minutos. Transportavam entre elas 12 mísseis anti-navio e permanecer exatamente onde estavam até o momento ser o certo. O momento ainda não tinha chegado. Havia ainda 200 mísseis interceptores nas células de lançamento vertical do grupo de batalha. Esse número tinha de chegar a 0 primeiro. Pouco depois das 6:30, surgiu a vaga oriental. 70 drones Shahed emergindo de um rumo diferente, a um alcance diferente, espalhando-se pelo horizonte a leste numa formação dispersa que obrigou o Bulkeley e o Nietzsche a deslocar os seus sistemas aéreos para longe da vaga norte. 2 eixos de ameaça exigiam interceptores em simultâneo e a taxa de consumo duplicou. O contador nas células de lançamento vertical descia mais depressa. Ainda controlável, ainda dentro dos parâmetros. A tripulação trabalhava o problema com uma calma eficiente de profissionais que já haviam passado por isto e ainda não tinham motivo para temer. Cerca de 20 minutos depois, surgiu a vaga ocidental. Mais 70 drones a partir de um terceiro eixo, completando um quadro que havia 47 minutos estava a ser construído. 200 drones no total. 3 eixos, 3 tripulações de contratorpedeiros, cada uma a gerir o seu próprio sector de ameaça. O Abraham Lincoln no centro, a observar as suas escoltas a combater em 3 direções ao mesmo tempo. A tenente-comandante Rachel Torres era a oficial de ação tática no Centro de Informação de Combate do Abraham Lincoln desde antes das 6 da manhã. E havia estado a observar o inventário de interceptores no seu ecrã, secundário ao longo de cada minuto do combate como uma concentração que nada tinha a ver com os próprios drones. Os drones estavam a ser tratados. O que Torres observava era a taxa que estavam a ser tratados. O número de mísseis interceptores consumidos por contacto. A curva de depressão projetada. O ponto na sua linha temporal em que as células de lançamento vertical chegariam a 0. Ela calculou a projeção no momento em que a vaga ocidental apareceu e o número que obteve fé, lá pousar o café não, voltar a pegar. Os drones voavam em padrões especificamente concebidos para serem abatidos da forma mais cara possível.
Cada Shahed destruído custava ao grupo de batalha um míssil interceptor no valor de aproximadamente 2 milhões de dólares e um lugar numa célula de lançamento que não pode ser recarregada no mar. Um drone absorvido, um interceptor consumido, uma célula esvaziada, multiplicado por 200 contatos, distribuído por 3 eixos ao longo de 47 minutos, até o número nas células chegar a zero exatamente no momento em que outra coisa chegasse da única direção que ninguém havia estado a vigiar. Torres compreendeu o que estava a ver com uma clareza particular de quem reconhece algo que não pode ser desconhecido. Aquilo não era um ataque. Era uma pergunta como uma única resposta. Quanto tempo demora a esvaziar o arsenal de um grupo de batalha de porta-aviões? Esta noite, a resposta era 47 minutos. Ela ligou imediatamente ao comandante de defesa antiaérea e apresentou os números. Ele olhou para a curva dos interceptores. Olhou para os padrões dos drones. Viu-o no mesmo instante. Foi ao 5º escalão de comando pedir autorização para alterar o protocolo de combate. Parar de gastar mísseis interceptores a longa distância, mudar para os sistemas de armas de curto alcance das fragatas, deixar os drones aproximar-se a menos de 2 milhas antes de os engajar como os canhões de 20 milímetros e preservar os interceptores restantes para a ameaça real que estava a caminho. O pedido de autorização era legítimo e a lógica era sólida. Mas a autorização exigia uma cadeia de aprovações que se movia à velocidade da burocracia, enquanto o combate se movia à velocidade da matemática. Os computadores de controlo de fogo Aegis nos 3 contra-torpedeiros atribuíam interceptores automaticamente, mais depressa do que qualquer intervenção humana conseguia travar. E quando a autorização regressou, o contador de interceptores estava nos 11%. Chegou a zero pouco antes das 7 da manhã, quando o último míssil interceptor destruiu o derradeiro Shahed da vaga ocidental e o combate com drones ficou oficialmente encerrado. O Mar da Arábia ficou em silêncio durante exatamente 8 segundos. As 6 lanchas rápidas a 22 milhas a sul passaram a plena potência, em simultâneo. Os seus motores rugiam depois de 94 minutos de silêncio. Os radares ativaram. Os sistemas de controle de fogo fixaram a posição do Abraham Lincoln. 44 segundos depois, todas as 6 lanchas dispararam. 12 mísseis antinavio desceram para a altitude rasante e aceleraram em direção ao porta-aviões a 80% da velocidade do som. Tempo até o impacto no navio mais próximo. 6 minutos e 40 segundos. Interceptores restantes em todo o grupo de batalha. 0. Os contactos apareceram no ecrã de Torres como uma sentença. O míssil antinavio Noor é a principal arma naval de ataque do Irão. Um míssil de cruzeiro que voa à altura das ondas para evitar detecção por radar. Até o último momento possível, com uma ogiva de 165 kg concebida para penetrar o casco de um navio de guerra antes de detonar. Contra um grupo de batalha como interceptores em funcionamento, é uma ameaça gerível. Contra um grupo de batalha com células de lançamento vazias, é outra coisa inteiramente. 12 mísseis. 6 minutos e 40 segundos. Nenhum interceptor de médio ou longo alcance, nada nas células de lançamento vertical. Os sistemas de armas de curto alcance nos contratorpedeiros conseguem engajar alvos dentro de 2 milhas. Mas 12 mísseis a chegar simultaneamente de múltiplos rumos iriam saturar essa capacidade antes de metade deles ser abatida. A matemática não era sobrevivível por meios convencionais. Torres tinha o motivo que os planeadores iranianos, em 2 anos a preparar esta operação, nunca haviam considerado uma arma. O avião de guerra eletrônica Growler havia estado em órbita, a 6.600 metros de altitude acima da formação, desde antes das 6 da manhã. 1h16 de voo contínuo. A sua missão ao longo de todo o combate com drones havia sido vigilância eletrônica passiva. Não interferência, não ataque.
Simplesmente escuta. A construção de um quadro completo de cada frequência de radar iraniana, de cada comunicação encriptada, de cada sinal de ligação de dados ativo no teatro de operações, ao longo de cada minuto do combate. O oficial de guerra eletrônica do Growler, o tenente Marcus Webb, havia feito isto com uma paciência concentrada de alguém que entendia que informação recolhida silenciosamente a 6.600 metros poderia importar mais do que tudo o que os sistemas de armas do grupo de batalha conseguiam fazer. E 40 minutos após o início do combate com drones, quando o padrão de como esses drones voavam se tornou impossível de interpretar de outra forma, Webb havia começado a construir algo específico a partir dos dados dezinais que estava a acumular. O míssil Noor não é uma arma burra. Não voa simplesmente em direção ao ponto onde o alvo estava quando foi lançado, esperando que o alvo não se tenha movido. Ao longo de todo o seu voo, mantém uma ligação de dados encriptada e contínua como sistema de controle de fogo da lancha que o disparou, recebendo atualizações em tempo real sobre a posição, rumo e velocidade do alvo. A lancha rastreia o porta-aviões continuamente e alimenta esses dados ao míssil em voo para que a arma possa corrigir o seu curso à medida que o porta-aviões manobra. Esta ligação de dados é a conexão do míssil com a realidade, o sinal que lhe dispara um DAIR. Opera numa frequência encriptada específica, utilizando um protocolo de autenticação que apenas a plataforma de lançamento deveria conseguir gerar. Apenas a lancha que disparou o míssil pode comunicar com ele. Era assim que o sistema havia sido concebido. Era só que os engenheiros que o construíram pretendiam. O que não pretendiam era que um avião americano de guerra eletrônica passasse 47 minutos a recolher passivamente cada sinal que o seu sistema de controle de fogo transmitia, construindo um mapa completo do padrão de encriptação e do protocolo de autenticação a partir dos dados, até o momento em que os mísseis fossem lançados e a ligação de dados fosse ativada. E Webb tinha tudo o que precisava para gerar um sinal que todos os 12 mísseis aceitariam como genuíno. Webb estava pronto a 19 minutos antes de as lanchas rápidas dispararem. Tinha a frequência, tinha o padrão de autenticação, tinha o formato das coordenadas de alvejamento. Havia construído um sinal de guiamento NOR falsificado que passaria todas as verificações que os computadores de bordo dos mísseis executariam. Precisava apenas de uma coisa, que Torres lhe dissesse para onde os enviar. Torres olhou para o seu ecrã tático. 6 lanchas rápidas a 22 milhas a sul. 12 mísseis no ar. 0 interceptores. Não hesitou. 2 minutos e 29 segundos depois de os mísseis terem sido lançados, e 4 minutos e 11 segundos antes de o primeiro atingir o seu alvo, o Growler transmitiu um sinal de ligação de dados NOR falsificado na frequência exata encriptada, que as lanchas rápidas iranianas estavam a utilizar. A transmissão durou menos de 1 segundo. Continha novas coordenadas de alvejamento para os 12 mísseis em simultâneo. Não a posição do Abraham Lincoln, mas as coordenadas das 6 lanchas rápidas que aguardavam a 22 milhas a sul do grupo de batalha. As lanchas que os haviam disparado. Todos os 12 mísseis receberam os dados de alvejamento atualizados no mesmo instante e fizeram exatamente aquilo para que haviam sido concebidos. Confiaram neles. Os seus computadores de bordo aceitaram a autenticação, processaram as novas coordenadas e começaram a calcular correções de curso. E todos os 12 viraram em simultâneo para longe do Abraham Lincoln, uma viragem simultânea visível em todos os ecrãs táticos da formação, enquanto 12 linhas de ameaça a vermelho que apontavam a norte subitamente se curvavam e se reorientavam a sul. Dentro das lanchas rápidas iranianas, os ecrãs de controle de fogo mostravam o mesmo, da direção oposta. 12 trajetórias de mísseis de saída a curvar-se para longe do porta-aviões e a voltar em direção às lanchas que os haviam lançado.
O comandante da lancha líder compreendeu o que havia acontecido antes da sua tripulação. Tinha 94 minutos de paciência e de planeamento perfeito atrás de si, e 4 minutos e 11 segundos à sua frente, e absolutamente nada que pudesse fazer com nenhum dos dois. As lanchas foram à velocidade máxima, 42 nós em 6 direções diferentes. A 42 nós em 4 minutos e 11 segundos, uma lancha rápida de ataque da classe Tondor percorre exatamente 2,9 milhas náuticas a partir da sua posição de disparo. Hora dar de busca terminal de um míssil. Noor ativa-se a 4 milhas náuticas das coordenadas do alvo e varreu o oceano em redor à procura do maior retorno radar que consegue encontrar. A 2,9 milhas náuticas de separação, uma lancha rápida está bem dentro desse raio de busca, e os seus 2 motores a diesel e o seu casco de alumínio produzem um retorno radar que o sistema de busca do míssil identifica e fixa em 3 décimas de segundo. O primeiro impacto foi um acerto direto a meio do navio que detonou a carga de combustível da lancha e os 2 mísseis Noor, que ainda estavam nos seus tubos de lançamento, numa explosão secundária suficientemente grande para ser visível a partir do convô de voo do Abraham Lincoln, a 22 milhas de distância. Um clarão branco seguido de uma coluna de fumo negro que subiu 60 metros antes de o vento a dissipar. O segundo e o terceiro impactos vieram com 14 segundos de diferença. O quarto perseguiu a lancha mais rápida da formação, aquela cujo comandante havia virado diretamente para longe e fugia a toda a velocidade que os motores conseguiam dar. O sistema de busca terminal do míssil encontrou-a a 3,1 milhas náuticas e fechou a distância restante em 11 segundos. O quinto e o sexto impactaram em rápida sucessão em lanchas que haviam tentado dispersar perpendicularmente ao eixo de ameaça. O sétimo selecionou entre 2 lanchas que haviam tentado usar-se mutuamente como interferência radar e fixou o retorno maior. O oitavo perdeu brevemente o bloqueio terminal quando seu alvo desceu para o cavador de uma onda a baixa altitude. Readquiriu o contacto 11 segundos depois quando a lancha emergiu na cristada onda seguinte e impactou pouco depois das 7h08 da manhã. 6 lanchas. 12 mísseis. 5 minutos e 33 segundos desde a transmissão de web até a última detonação. No Centro de Informação de Combate do Abraham Lincoln, Torres observou os contactos a sul desaparecerem do ecrã tático, 1 a 1, até o ecrã mostrar apenas símbolos de formação em azul e oceano aberto. O grupo de batalha não havia disparado uma única arma defensiva contra a salva de mísseis. 12 mísseis Noor, que o Irão havia passado 2 anos a conceber uma armadilha perfeita para entregar, haviam virado e destruído cada uma das lanchas que o Shah havia lançado, guiados por um sinal construído a partir de 47 minutos de escuta paciente por um único avião em órbita acima da formação, que os planeadores iranianos haviam observado durante todo esse tempo, nunca uma vez considerado uma ameaça. O plano havia sido perfeito. 200 drones para drenar todos os interceptores da formação, executado com uma precisão que funcionou exatamente como previsto. Cada míssil interceptor consumido, cada célula esvaziada, o porta-aviões deixado completamente indefeso no exato momento em que 12 mísseis chegavam da única direção que ninguém havia estado a vigiar. Havia levado 2 anos a construir e 47 minutos a executar, e havia falhado em 5 minutos e 33 segundos. Porque a única coisa que os planeadores não haviam modelado em 2 anos de preparação era o que um oficial americano de guerra eletrônica conseguia construir a partir de 47 minutos de sinais que nunca pretenderam que ele recolhesse. Torres redigiu o seu registro de combate pouco depois das 7h10 da manhã. Ameaça neutralizada, sem danos, sem baixas. Arsenal esgotado, reabastecimento completo necessário. Depois acrescentou uma linha por baixo que o seu comandante manteve no relatório final sem alterar uma palavra.
O Irão passou dos anos a aprender a esvaziar o nosso arsenal. Nós passamos 47 minutos a aprender a usar o deles. O Abraham Lincoln nunca mudou de rumo. As operações de voo foram retomadas 20 minutos depois do fim do combate. A 22 milhas a sul, 6 incêndios ardiam à superfície do Mar da Arábia, onde 6 lanchas rápidas haviam aguardado no escuro durante 94 minutos, à espera do momento perfeito. Os incêndios arderam durante 2 horas. Quando o último se extinguiu, o porta-aviões já havia desaparecido além do horizonte e o Mar da Arábia estava plano e calmo e silencioso, como se nada daquilo tivesse alguma vez acontecido.